Salmo de número 124. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos repetir juntos este último verso, mas bem forte, vamos lá? O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, eu gostaria de rapidamente fazer aqui uma análise neste salmo com vocês, mas para que tenhamos uma melhor compreensão desta porção bíblica, é necessário que levemos em conta o contexto histórico deste salmo. Quando ele foi escrito, em que momento ele foi escrito, o que estava acontecendo na nação de Israel, por que o salmista usou estas palavras que compõem este salmo, quais foram as razões, os motivos que levaram o salmista a se expressar desta maneira. Ouça bem, Saul havia morrido, e quando Saul morre, a nação de Israel, que durante tanto tempo pedira um rei a Deus, vocês sabem muito bem que quando Deus deu Saul para reinar sobre Israel, o Senhor o fez devido à insistência da nação. A nação começa a pedir ao Senhor um rei, uma vez que as nações vizinhas tinham os seus reis, e aí Israel também se vê no direito de ter um rei. Eles pedem ao Senhor, e Deus dá à nação Saul como rei. Saul começa a reinar, não era exatamente o rei que Deus queria dar à nação, mas por insistência da nação Deus o dá, e ele começa a reinar, e a nação fica aparentemente satisfeita, uma vez que ela tinha um rei. Mas Saul morre, e quando Saul morre, a nação se vê desprovida daquele rei pelo qual ela tanto insistiu com Deus para ter. E aí, quando o rei morre, quando Saul morre, a nação começa a viver um período de crise. Os filisteus, quando percebem a fragilidade da nação de Israel, uma vez que momentaneamente ela estava sem um rei, muito embora Deus já tivesse dado à nação Davi para ser rei, porque Davi foi ungido rei ainda enquanto Saul vivia. Mas os filisteus entendem que aquele é um momento de uma certa desordem dentro da nação, de um certo ressentimento, de uma certa tristeza. E aí o que acontece? Os filisteus entendem ser aquele o momento certo para atacar a nação de Israel. Eles pensam o seguinte: a nação está fragilizada, o povo está em crise, e neste momento é a hora certa para invadirmos a nação, uma vez que quem está em crise, quem está fragilizado, está desmotivado e sem forças. O próprio rei Davi viveu isso. Vocês se lembram quando Absalão, o seu filho, tomou o seu trono? O que é que fez Davi? Vocês leem a biografia de Davi. Davi era um rei decidido. Davi não era um rei que titubeava para tomar decisões. Davi era de um temperamento forte. Davi era sanguíneo, e como sanguíneo ele não esperava duas vezes. É para tomar decisão, vamos tomar logo.
Mas quando Absalão toma o trono de Davi, Davi se sente tão fragilizado e se sente envolvido por uma crise tão profunda que Davi não toma decisão nenhuma. Davi não vai lá tirar o seu filho do trono. Davi tinha poder para isso, Davi era rei, tinha à sua disposição o seu exército. Mas o que é que Davi faz? Davi foge. Davi se junta a alguns amigos que ainda lhe haviam sobrado. E há uma coisa interessante aí: quando você está vivendo uma fase boa da sua vida, não lhe faltam amigos. Quando você está bem financeiramente, quando você está bem socialmente, quando você está com a saúde perfeita, existem muitas pessoas que querem estar perto de você. Mas quando você começa a perder alguma coisa, o que acontece? As pessoas se distanciam de você. E nós vemos nesse episódio que até mesmo os amigos de Davi foram resumidos. Davi se junta a um grupo de alguns homens, algumas dezenas de homens. E o que é que Davi faz? Davi sai, foge de Jerusalém, começa a subir as montanhas, enrola um pano na sua cabeça, tira as sandálias dos seus pés e sai na autêntica condição de um fugitivo. E sobe as montanhas chorando e lamentando a situação que ele estava vivendo. Por quê? Porque Davi naquele momento estava vivendo um período de crise. O seu filho havia tomado o seu lugar, o seu trono. Então não se assuste quando você começar a enfrentar uma situação difícil, quando você começar a enfrentar um período de dificuldade, quando você estiver numa fase difícil da sua vida, quando você se sentir fragilizado, não se assuste, porque de repente você vai procurar forças e você não as encontrará, e você vai até se surpreender com você mesmo. Você vai dizer: eu não era assim, eu enfrentava os problemas de uma outra maneira, eu enfrentava as situações de uma outra maneira. O que está acontecendo comigo? É por isso que aquele verso de Provérbios diz: se te mostrares o quê? Frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que ele estava querendo dizer? Que na angústia, na verdade, nós nos tornamos mais fracos. Quando você está angustiado, quando você está em crise, você automaticamente sente a perda das suas forças. E se você não reagir, elas vão diminuir ainda mais. Se você não reagir na hora do aperto, aí a força desaparecerá. Eu abro um parênteses aqui para me dirigir a pessoas que estão nesta reunião. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo fragilizado, se você está se sentindo dominado pela crise, eu glorifico a Deus, porque o Espírito Santo te trouxe ao lugar certo. Hoje o Espírito de Deus vai renovar as suas forças, e você vai sair daqui forte para enfrentar a crise e para vencer no poderoso nome de Jesus e na autoridade da sua palavra. Mas escute bem, a nação está em crise, a nação está fragilizada. Os filisteus entendem que aquele era o momento certo do ataque. Aí o que acontece? Davi toma uma posição, e apoiado na posição que ele toma, que é o contexto histórico desse salmo, ele escreve o Salmo 124. E eu gostaria de analisar com vocês 3 importantes reações que Davi teve diante da situação que estava vivendo a nação de Israel. 3 importantes reações que Davi teve quando percebeu que a crise queria solapar a nação de Israel. 3 reações importantes que Davi teve quando percebeu que a fragilidade queria sufocar a nação. Você está se sentindo fraco hoje? Há alguma força querendo te destruir? Há alguma ação do inimigo querendo solapar a sua fé, destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir a sua vida profissional, destruir a sua vida espiritual? Você precisa ter reação nesta noite. O Espírito de Deus vai te capacitar. Você vai ter as mesmas reações de Davi, e eu afirmo a você, sem medo de errar, você não sairá daqui da maneira como entrou hoje. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para operar na sua vida e na sua casa. Se você crê nisto, levante a sua voz